Tratamento. O que é importante? Tratamento inicial para todos. O que eu vou fazer para todo mundo? Sempre que der. Então, isso aí tem que fazer. Monitorização. É um paciente que você tem que deixar numa sala vermelha, com monitor cardíaco, com oximetria, vigilância constante. Colocar oxigênio, se tiver saturação abaixo de 92. Nitrato, o paciente está com dor torácica. O nitrato ele vai diminuir o retorno venoso e vai dilatar as artérias coronarianas, seja oral ou venosa. Quando que eu não vou fazer nitrato? Quando eu pego infarto com supra de parede inferior. Ou o paciente está muito hipotenso. Vou fazer AS para todo mundo. Beta-bloqueador, se possível. Geralmente, beta-bloqueador a gente quase não faz na urgência, a gente faz durante o paciente internado. E sempre associar o AS com outro antiplaquetário. O mais comum a gente usa o clopidogrel. E usar heparina e estatina. Isso a gente vai fazer para basicamente todos os pacientes. Seja no infarto com supra ou no infarto sem supra. Seja na síndrome coronariana com supra ou sem supra. Então tem que fazer isso tudo. Só cuidado com o beta-bloqueador, que a gente quase não usa nos quadros agudos. E o nitrato, cuidado com o paciente muito hipotenso, que vai reduzir mais pré-carga, vai reduzir mais a pressão, o paciente pode levar o paciente até choque. E no infarto com supra inferior eu jamais faço. Por quê? O infarto com supra inferior, eu posso ter uma disfunção de ventrículo direito. Se eu posso levar um infarto do ventrículo direito. E se eu diminuo mais a pré-carga, o paciente vai chocar por não chegar sangue no ventrículo direito e, consequentemente, no ventrículo esquerdo. Então, por que eu dou AS? Porque o AS os estudos mostraram que neste trombo sobre a placa rota eu tenho uma grande agregação plaquetária. Então, vários estudos mostraram que o AS diminui mortalidade, diminui o reinfarto. E, seja no infarto com supra ou sem supra, sempre fazer AS. Ácido acetil salicílico. Nitrato, por quê? Diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga e consumo de oxigênio. Então, é um miocárdio que está sofrendo. Então, tem que diminuir a quantidade de trabalho para esse miocárdio. Diminui a dor da isquemia, dilata as artérias coronárias. Quando? Basicamente para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda. Só não vou fazer nos pacientes que já estão chocados e nos pacientes com síndrome coronariana aguda com supra de parede inferior. Isso é uma discussão extensa que, enfim, aos poucos a gente vai discutindo. Clopidogrel. Clopidogrel é um outro antiagregante plaquetário. Tanto o clopidogrel como o prasugrel. São medicamentos que os estudos mostram que, quando você é associado com AS, eu consigo diminuir a mortalidade e diminuir a atividade plaquetária ali, e com isso tentar recanalizar o mais rápido possível aquela artéria ocluída. Então, eu tenho o clopidogrel, que sem querer eu passei, o prasugrel e o ticagrelor. Então, eu tenho 3 antiplaquetários, clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Qualquer um dos 3 eu tenho que usar em associação com AS. Guarde o clopidogrel. O clopidogrel que a gente basicamente usa no nosso dia a dia. Os novos prasugrel e ticagrelor são medicamentos mais novos e foram basicamente feitos porque alguns pacientes não são respondedores ao clopidogrel. Heparinas. Por que eu vou usar heparina? Porque a heparina ela inibe o fator 10A e 2A. Então, ela diminui a formação de trombo na placa rota. Ela é de fundamental importância. Então, todo paciente com doença coronariana aguda, eu vou usar heparina. Então, vejam que eu vou usar heparina e 2 antiplaquetários. AS mais um outro. AS mais clopidogrel ou prasugrel ou ticagrelor. Então, eu vou fazer de tudo para tentar recanalizar essa artéria. Então, eu vou dar antiplaquetário e anticoagulante. Qual o risco? Sangramento. Então, uma das maiores complicações do infarto, além da isquemia, da morte miocárdia, é sangramento em consequência do tratamento. Então, e estatina?
Quando que eu vou usar a estatina? Para todo mundo. Que a estatina ela vai tentar estabilizar aquela placa rota lá. Então, guardem. Para todos os pacientes, AS mais o antiplaquetário, mais heparina, nitrato quando possível e estatina. E todos os pacientes, seja na síndrome coronariana aguda, com ou sem supra, eu vou usar esses medicamentos. E o cateterismo cardíaco, quando que eu vou fazer? Na síndrome com supra. Então, primeiro, eu vou estratificar. Se o paciente for de alto risco, por exemplo, time RISC, alto risco, então eu sei que eu estou diante de um paciente muito grave, com risco de complicação. Então eu tenho que tentar fazer esse cateterismo o mais rápido possível. Muitas das vezes a gente vai trabalhar em hospitais que não tem cateterismo. Então, por exemplo, estou na UPA. Eu sei que eu estou na UPA, lá não tem cateterismo, lá não tem laboratório de hemodinâmica disponível. Mas eu estou diante de um paciente de alto risco, eu tenho que tentar transferir esse paciente para um laboratório de hemodinâmica o quanto antes. O que denota para a gente, o que os estudos mostram são pacientes mais graves? Então, pacientes que têm enzima cardíaca muito elevada, troponina muito alta, os pacientes idosos, pacientes diabéticos, pacientes que têm alterações dinâmicas no ST, durante a dor, o infra piora, eu faço algum nitrato, faço uma morfina, o infra melhora. Então, são pacientes que estão tendo isquemia grave ali. Tem uma estabilização forte da placa. Eu preciso recanalizar esse vaso. Pacientes graves, com dor que não melhora com nada. Pacientes que estão evoluindo com choque cardiogênico. Pacientes que estão evoluindo com arritmias ventriculares, secundária à isquemia. Então, são pacientes que eu preciso de uma laboratório de hemodinâmica, uma cineante coronariografia o quanto antes. E nos pacientes estáveis, eu posso programar essa coronariografia o quanto antes. E no infarto com supra, o que eu tenho que fazer? Então vejam aqui neste eletro, mais uma vez, ó, o segmento PR e o supra desnivelamento em V2, em V3 e em V4. Infarto com supra anteroceptal. Então vamos lá. Qual é o objetivo de eu fazer... qual é o objetivo do tratamento da doença coronariana aguda? Reperfundir o miocárdio, abrir o vaso. Lembre que eu não tenho oclusão total da artéria, só tenho oclusão total da artéria, eu tenho isquemia, consequente lesão de toda a parede do ventrículo. Então eu tenho que abrir essa artéria. Como é que eu abro a artéria? De duas maneiras. Três, mas na prática clínica, duas. Reperfusão farmacológica e intervenção coronariana percutânea, que é a angioplastia primária. Reperfusão cirúrgica, paciente que infartou de dieta por cento cirúrgica, é muito raro. Enfim, não vou abordar isso com vocês, não. Então, o que vocês têm que saber? Me deu um infarto com supra, oclusão total da artéria, eu tenho que abrir essa artéria. O AS vai ajudar? Vai. O clopidogrel vai ajudar? Vai. Heparina vai ajudar? Vai. Estatina vai ajudar? Vai. Nitrato vai ajudar? Vai. Mas, muitas das vezes, não é suficiente. Eu tenho um trombo ali na artéria, está tudo ocluído. Eu tenho que bypassar isso tudo aí. Então, o que eu vou fazer? Na síndrome coronariana aguda com supra, o eletro define o quadro. Confirmou o supra? Sim. Opa, tenho supra. Eu tenho que fazer o quê? Recanalizar essa artéria. O paciente tem alguma contraindicação a fibrinolítico? Se tem, reavalie o paciente. Se não tem, defina a recanalização. Recanalização é o quê? Abrir a artéria. Como é que eu abro a artéria? Por meio farmacológico, fibrinólise, eu vou dar algum medicamento que eu vou tentar destruir um pouco deste trombo, ou mecanicamente pela angioplastia. Então vamos lá.
Fibrinolítico. Por quê? Diminui mortalidade, diminui o tamanho do infarto, preserva a função ventricular. Quando que eu vou fazer o fibrinolítico? Quando o ΔT da dor for menor que 12 horas. Então, o paciente que começou a dor por volta de 1h da tarde, chegou no hospital até antes de 1h da manhã. Então, tem 12 horas para poder fazer este medicamento. Quando eu tenho supra de ST, mais do que 1 milímetro em 2 derivações contíguas. Ou tem um BRE novo, supostamente novo. Não tem limite de idade. Então vejam aqui, eu posso fazer o fibrinolítico somente até 12 horas do início da dor. Se o paciente chega para você com um ΔT maior do que 12 horas, eu não posso fazer fibrinolítico. Angioplastia primária, o que é isso? É por um laboratório de hemodinâmica, eu vou introduzir um catéter balão via radial, por uma artéria, seja artéria radial ou femoral, vou com esse catéter balão até as coronárias, vou jogar contraste e vou ver aonde está obstruído. Vi que está obstruído, aonde está obstruído, eu vou usar algum balão, vou achatar esta placa de gordura e vou botar um stent ali. Uma coisa para manter este vaso aberto. Obviamente que ele é mais eficaz e melhor do que o fibrinolítico. Porém, eu não tenho laboratório de hemodinâmica em todos os hospitais. Geralmente são hospitais maiores, hospitais terciários. Então, o que acontece geralmente? O paciente chega com infarto com supra, eu tenho que definir. Eu tenho laboratório de hemodinâmica disponível? Se tenho, em quanto tempo o médico hemodinamicista vai abrir a artéria? Vai abrir a artéria daqui a 3 horas. Então, eu vou perder 3 horas de um músculo sofrendo. Não vale a pena. Então, neste caso, eu vou usar o fibrinolítico. Então, se o paciente chega para você no hospital, numa UPA, que você não tem laboratório de hemodinâmica, e o tempo em que você admitiu até abrir a artéria for maior do que 2 horas, se for maior que 2 horas, não vale a pena transferir para a angioplastia primária. Eu faço o fibrinolítico. Então, a favor dos fibrinolíticos, a apresentação precoce. Quanto mais tempo, menor o tempo do início da dor até o paciente chegar, quanto menor o ΔT, melhor é o fibrinolítico. A favor do fibrinolítico, ele é disponível em todos os hospitais, todas as emergências têm que ter um fibrinolítico. E você pode fazer ali, rápido, enfim, dependendo do tempo de fibrinolítico, pode fazer em bolos até no máximo 1 hora. A favor da estratégia invasiva, olha aqui, o laboratório de hemodinâmica. Isso não tem numa UPA. Não, meu Deus, desculpa. Então, peço desculpa aos senhores, mas o slide passou. A favor do laboratório de hemodinâmica, o que nós temos a favor? É um procedimento que eu consigo ver a artéria que está ocluída, eu consigo ver o tratamento que eu estou fazendo e eu consigo restabelecer o fluxo melhor. Porém, não é disponível em todos os lugares. Então, guardem isso. Eu estou diante de um paciente, estou numa emergência, no ambulatório. O paciente, eu dei o diagnóstico de infarto com supra, síndrome coronariana aguda com supra. Eu tenho que definir em quanto tempo o paciente pode chegar ao laboratório de hemodinâmica. Se desde quando eu receber o paciente, em 2 horas eu consigo botar no laboratório de hemodinâmica e o hemodinamicista ver a artéria acometida e tratar, é viável esse tempo? Em 2 horas? Tento angioplastia. Então, tento transferência, se eu estiver numa UPA, em algum lugar.
Não, esse tempo não é viável. Vai demorar mais de 2 horas até eu chamar a ambulância, botar o paciente na ambulância, chegar no hospital, a hemodinamicista chegar no hospital. Vai levar mais de 2 horas? Eu faço o fibrinolítico. Guarde isso, é fundamental importância. Tempo é músculo. Quanto mais tempo o miocárdio sofrer com isquemia e consequente lesão e necrose, o músculo morre e as consequências como insuficiência cardíaca e arritmias ventriculares, tanto imediatas quanto tardias, são maiores. Vantagem da angioplastia: eu consigo ver a artéria, consigo tratar. Como eu não vou usar o fibrinolítico, eu vou ter menos chance de sangramento, porque vejam bem, eu vou usar AS, mais um antiplaquetário, mais heparina, mais fibrinolítico. Usar 3 drogas que aumentam o sangramento. Quando eu faço angioplastia, eu vou usar AS, mais um antiplaquetário, heparina, mas não uso fibrinolítico, geralmente. Então, menor chance de sangramento. Então, guardem isso. O delta T da dor é fundamental, porque se o paciente chega com vocês com mais de 12 horas do início da dor, não adianta mais fazer mais fibrinolítico, só serve angioplastia. Se eu tenho com menos de 12 horas do início da dor, delta T, e tenho o supra de ST, eu tenho que ver em quanto tempo eu consigo colocar no laboratório de hemodinâmica. Se esse tempo for maior do que 2 horas, não vale a pena fazer transferência para o laboratório de hemodinâmica, eu faço o fibrinolítico. Então, quais são os problemas da angioplastia? O atraso do paciente em reconhecer sintomas, atraso do médico em diagnosticar o infarto com supra, o atraso para o transporte. Estamos no Brasil, então imagina, nossa cidade mesmo, um paciente que apresenta um infarto com supra na UPA de Cascatinha às 5 horas da tarde. Até você chamar a ambulância, colocar na ambulância, transferir para o hospital de referência, demora. Então, esses pacientes, se eu posso trombolizar, eu tenho que trombolizar. Então, uso de fibrinolítico. Menos de 12 horas do início da dor. Então, eu cheguei na emergência, eu recebi o paciente na emergência, a dor começou a menos de 12 horas, o eletro mostra supra mais de 1 milímetro em 2 derivações pericordiais contíguas, ou tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, possivelmente novo, não consigo realizar a reperfusão mecânica, eu faço angioplastia, o fibrinolítico ou trombolítico. Qual o grande problema? Estou numa UPA, não consigo transferir para um hospital de referência para fazer laboratório de hemodinâmica em tempo hábil, mas o paciente tem contraindicação ao trombolítico. Quais são as contraindicações? Então, qualquer sangramento intracraniano prévio, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, alguma neoplasia do sistema nervoso central, trauma significante na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, sangramento ativo ou diátese hemorrágica, excetuando ciclo menstruação, qualquer lesão vascular conhecida, ou dissecção aguda de aorta, ou discrasia sanguínea, o paciente não pode fazer trombolítico. Acontece. Então, chegou um paciente na UPA com delta T, do início da dor até chegar na UPA, com 2 horas, um tempo bom. Eu estou num lugar que eu não tenho hemodinâmica disponível, teria que transportar, mas o paciente tem contraindicação. O que eu faço? Não faço trombolítico, tento, rediscuto o caso e vejo se vale a pena realmente o que fazer para esse paciente. Contraindicações relativas: AVC mais de 3 meses, gestação, uso de alguns anticoagulantes, sangramento interno a menos de 2 semanas, 4 semanas,
parada cardíaca, hipertensão grave, punções não compressíveis, úlcera péptica ativa, enfim. Aí são casos que você vai pesar o risco-benefício. Lembre que são pacientes que vão usar AS, mais um monte AS com outro antiplaquetário, mais heparina, mais o fibrinolítico trombolítico. Fibrinolítico/trombolítico. Aumenta muito o risco de sangramento. Vale a pena fazer isso? É uma contraindicação relativa. Eu tenho que pesar risco-benefício. Então vejam, de novo, anamnese, exame físico, o eletro. O eletro mostrou supra, beleza. Delta T da dor. O delta T da dor, de quando o paciente começou a dor até ele chegar à emergência. É menor do que 12 horas? Opa, se é menor do que 12 horas eu posso fazer trombolítico. Ponto. Eu estou trabalhando aonde? Eu estou num hospital que tem hemodinâmica, tem laboratório de hemodinâmica? Beleza, então esse é fácil, eu vou mandar direto para a hemodinâmica. Ah, eu estou num hospital que não tem hemodinâmica. Eu tenho infarto com supra, eu tenho que abrir essa artéria. O que eu vou fazer? Se eu tenho menos de 12 horas do início da dor, eu posso fazer fibrinolítico. Mas eu tenho que sempre ver as contraindicações. Se o paciente não tem contraindicação a fibrinolítico, tem menos de 12 horas do início da dor, e não tem como mandar para o laboratório de hemodinâmica em tempo hábil, o que eu faço? Fibrinólise. Então guardem, embora a angioplastia primária seja mais benéfica, melhor do que o trombolítico, ela não é totalmente disponível. E muitos dos senhores o primeiro emprego, vão trabalhar durante muito tempo em emergências. E muitas vezes são emergências que não têm laboratório de hemodinâmica disponível. Então, se eu não tenho laboratório de hemodinâmica disponível, ou até tem, às vezes eu trabalho no hospital, mas o laboratório de hemodinâmica está quebrado, está sendo usado por algum outro motivo, vai demorar a fazer. Eu tenho que fazer trombolítico. Porque tempo é músculo. Quanto mais tempo eu demorar, mais miocárdio vai sofrer e maiores consequências eu posso ter. Então, mais uma vez mostrando o infarto com supra. Os senhores vejam aqui, ó, veja a linha de base aqui, veja aqui em D2, uma coisa tudo aumentando aqui, D3, AVF. Olha aqui a pegadinha, eu vejo aqui um infra, em V1, V2 e V3. V4 também, AU. Pode pensar, poxa, estou diante de uma síndrome coronariana sem supra. Não, é com supra. Se eu for ver aqui em D2, D3 e AVF, eu vejo o supra. Então, eu tenho que fazer o quê? Recanalizar essa artéria. Critério de reperfusão. O que é isso? Então, eu estou no lugar que eu fiz o trombolítico. Quando que eu sei que o trombolítico deu certo? O paciente melhorou a dor, melhora a clínica. Quando eu faço com uma arritmia de reperfusão, que é o ritmo idioventricular. Quando eu libero o trombo, há uma passagem de fluxo e faço um pico precoce de marcador de enzimas. Eu lavo as enzimas. Então, a enzima sobe muito rápido, coisa que não era para subir. Porque eu lavei, eu abri a artéria. E quando tem redução do supra? Se eu tiver dois desses, pelo menos um desses, já significa que eu tive critério de reperfusão pelo trombolítico. Qual é o grande problema? Quando isso não acontece. Quando eu uso fibrinolítico e o paciente não melhora. O paciente continua com dor, o supra continua lá e o paciente começa a evoluir de forma mais grave. Nesses casos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aí entro na lógica do infarto sem supra, da síndrome coronariana sem supra. Eu tenho que da síndrome coronariana sem supra grave. Eu tenho que tentar transferir o quanto antes para o laboratório de hemodinâmica. Então, vejam que trombolizei, não deu certo, transfiro o paciente
para o laboratório de hemodinâmica disponível quanto antes, porque é um paciente que muito grave, grande chance de complicação cardiológica, um infarto, arritmia cardíaca. Então, lembrem sempre, dor torácica persistente, piora do supra, o supra mantém alto, o paciente começa a evoluir, consciência cardíaca aguda, instabilidade hemodinâmica, arritmias, são pacientes graves. Trombolizei, mas não tive sucesso. Tenho que mandar para o laboratório de hemodinâmica. Mesma coisa, isquemia pós-trombólise. Às vezes o que acontece? O paciente que teve uma melhora, reduziu o supra, melhorou a dor, mas daqui a pouco o paciente volta a ter dor. O supra volta a piorar. É um paciente também que eu preciso mandar para o laboratório de hemodinâmica o quanto antes. Então, no infarto com supra, quando que eu vou fazer a angioplastia primária? Então, sempre que der. Então, eu peguei um paciente que, se eu estou no hospital, estou no serviço, que tem um laboratório de hemodinâmica disponível no infarto com supra, eu vou botar esse paciente na mesa em 2 horas, vai para o laboratório de hemodinâmica, não precisa trombolizar. Se eu trombolizei e deu errado, não teve uma falha de reperfusão, eu vou mandar também para o laboratório de hemodinâmica. Por quê? Houve falha. E nos pacientes que teve melhora? Eu trombolizei, eu estou na UPA, trombolizei e deu certo. O supra regrediu, o paciente melhorador. Precisa de fazer cateterismo? Sim, precisa. Por quê? Eu não sei qual artéria que for cometida. Então, pela cineangiocoronariografia / cateterismo, que é a mesma coisa, eu vou lá, vou jogar o contraste e vou ver qual artéria está cometida. E muitas das vezes, o que acontece? O trombolítico, ele não reperfunde totalmente. Ele estava 100% obstruído, ele libera 20%, 30%, ainda tem 70% de placa rota lá ainda. Então, a angioplastia vai servir para quê? Para mostrar, o cateterismo, para mostrar qual artéria está cometida e eu vou fazer a angioplastia. É importante uma coisa, cateterismo é diferente de angioplastia. Cateterismo ou cineangiocoronariografia é o exame no laboratório de hemodinâmica. Angioplastia é o procedimento que eu faço durante o exame, que é você colocar o stent. Então, vamos lá. De novo, quando que eu vou fazer a angioplastia? No paciente, um infarto com supra que eu não trombolizei, porque eu tenho disponível, o paciente tem contraindicação a trombolizar. Quando o paciente houve falha na reperfusão pelo trombolítico, ou no paciente que eu trombolizei, o paciente ficou bom, mas eu tenho que ver o que está acontecendo, qual artéria que está acometida e assim propor o melhor tratamento. Bom, gente, desculpe pelo tempo, a aula é grande, tentei resumir ao máximo, mas é uma aula muito importante. Eu acho que os senhores estão no 4º ano, muitos dos senhores vão começar a acompanhar plantão daqui a pouco, seja em Petrópolis, fora de Petrópolis, e é muito comum doença coronariana. É muito comum o paciente chegar com dor torácica na emergência. Com uma boa anamnese e bom exame físico, os senhores conseguem já pensar que o paciente pode estar diante de uma doença coronariana aguda. Então, o reconhecimento disso é de fundamental importância. Reconhecer a definição universal de infarto é de fundamental importância. De 2018 para cá mudou. Se os senhores estão diante de um lugar que tem a troponina ultrassensível, melhor ainda, reconhecer isso, porque isso vai ajudar a melhorar o diagnóstico de infarto. Então, o diagnóstico, a abordagem correta, salva vidas. É muito gratificante quando eu aprendi isso na minha residência de cardiologia, que a cardiologia é o ramo da medicina interna que deu certo. Por quê? É muito legal quando você pega um infarto com supra, você vai, faz o trombolítico, o paciente melhora. Ou você
faz infarto com supra, transfere para o hospital que tem hemodinâmica, ou manda direto para o hospital de hemodinâmica, e o paciente abre a artéria, recanaliza, o paciente sai sem qualquer complicação. É muito legal isso. É um prazer quando isso acontece, é uma das coisas muito legais da medicina. Então, você reconhecer isso e propor o diagnóstico, o tratamento correto, salva vidas. A gente passou por este roteiro: epidemiologia, fisiopatologia, a quarta definição de infarto e abordagem, tratamento da síndrome coronariana aguda, com e sem supra. E chegamos à conclusão de que é importante estudar isso e rever isso sempre. Eu tenho a certeza que o objetivo de conhecer a doença coronariana aguda e reconhecer por meio da anamnese exame físico, os senhores vão, a partir de hoje, começar a entender melhor. Deixo sempre aqui um abraço a todos. Eu gosto sempre de colocar aqui as instituições que eu trabalho principalmente. A Força Aérea está aberta a vocês, por meio de concurso, por meio de quando vocês se formarem, por meio do voluntariado. A faculdade que eu formei, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e posso aplicar hoje em dia. Os hospitais de Petrópolis, Santa Teresa e o pronto-socorro, que gosto muito de trabalhar lá. Uma coisa importante, bibliografia. Por onde que é bom estudar? Foi disponibilizado para os senhores o Harrison, capítulo do Harrison de doença coronariana aguda com e sem supra. E eu vou tentar colocar para vocês também o livro de emergências clínicas da USP, uma abordagem mais recente. Uma coisa importante, livros de eletro. Se puder, vão já estudando eletro. Existem vários cursos online, então procurem, pesquisem, que tem vários livros de eletro bons. Eu coloquei nesta aula, eu uso 2 livros de eletro muito bons, que é o Eletrocardiografia em 7 aulas, da editora Manoli, e o Manual de Eletrocardiografia do Cardio Papers. Então, se os senhores quiserem já começar a dar uma olhadinha em livros de eletro, eu recomendo esses 2 livros de eletro, são muito bons e são acessíveis para estudantes de medicina. Boa noite a todos, desculpa se quando alguns slides passaram sem querer, eu passei muito rápido, mas creio que não atrapalhou muito o andamento da aula. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição para nós discutirmos. Fiquem com Deus.